Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e hoje ciclo do nitrogênio e ciclo do fósforo. Nessa aula a gente vai trabalhar o ciclo que é mais cobrado aí nas provas, que é o ciclo do nitrogênio, e o ciclo que às vezes é menos cobrado, talvez nem aparece muito, que é o ciclo do fósforo. Galera, importante para começar essa aula é o seguinte: quando a gente fala em nitrogênio, em relação à atmosfera, aos gases da atmosfera, então em relação aos gases da atmosfera. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o gás mais abundante da atmosfera? Muita gente pensa que é o oxigênio, e não é o oxigênio. O gás mais abundante da atmosfera, em torno de mais ou menos de 78% da atmosfera, nós temos lá nitrogênio. Nitrogênio gás, nitrogênio gasoso, certo? E aí tem 21% de oxigênio, 21% de oxigênio. Caramba, professor, sobra quanto? 1%. 1% para outros gases. Outros gases. Que outros gases seriam esses? A gente pode chamar esses gases de gases traços, né? Então temos aqui gases, são chamados de gases traços. O que é um gás traço? Eu tenho gases que estão em pequena quantidade na atmosfera. Dentro desse 1% aqui, gente, eu vou ter o quê? Dentro desse 1%, você vai ter que 0,93% é formado por argônio. Argônio. Aí você vai dizer, caramba, Giovanni, e cadê o gás carbônico, cadê o metano, cadê o óxido nitroso? Veja, gente, é uma quantidade muito pequena. Em relação ao gás carbônico, é mais ou menos 0,03% de gás carbônico. Então, quando a gente fala assim, olha, o gás carbônico pode causar o aquecimento global, né? Alguma coisa nesse sentido, ó, é 0,03%. O que acontece é que, na atualidade, esse 0,03%, ele vem aumentando. E o pouquinho que ele aumenta, já passa a ser significativo, ok? Tem ainda dentro desse 1% ali, o metano. Então, vai ter aqui metano, que é o CH4, vai ter o óxido nitroso, né? Então, você vai ter aqui o N2O, óxido nitroso, vai ter o vapor d'água também entra aqui, certo? Então, são outros gases que a gente pode encontrar na atmosfera. Então, vamos lá falar do ciclo do nitrogênio. Por que eu preciso do nitrogênio? O seu DNA é o seu, né, material genético que você herdou dos seus pais. E no seu DNA tem bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Essas bases nitrogenadas, elas precisam ter nitrogênio. Bases nitrogenadas, já diz o nome, né? Os aminoácidos, quando você vai estudar lá as proteínas, deixa eu virar aqui. Quando você vai estudar lá as proteínas, você aprende lá que tem lá uma porção amina, né? Então aqui, ó, NH3, então você vai ter ali NH3, NH2, aqui, ó, NH2 é uma porção amina. Vai ter aqui um carbono central, que é um carbono alfa. Aqui tem um hidrogênio, aqui tem um radical. E aqui tem um grupo carboxila, que é C-O-OH. Acabei de esquematizar aqui para vocês um aminoácido. Um aminoácido é quando ele tem aqui uma porção amina e tem aqui uma porção o quê? Uma porção ácido carboxílico. E aí tem um carbono central, esse carbono central é um carbono alfa. Esse hidrogênio aqui é um hidrogênio que é fixo e esse radical aqui ele é variável. Temos ali um aminoácido. E por que eu esquematizei um aminoácido para vocês? Porque o nosso corpo, ele precisa produzir mais de 100 mil tipos de proteínas. E para produzir proteínas, a gente precisa ter o quê? Aminoácido. E para ter aminoácido, precisa ter nitrogênio. Agora, veja só, eu não consigo fixar esse nitrogênio atmosférico. Por mais que tenha muito nitrogênio na atmosfera, eu não consigo fixar esse nitrogênio atmosférico. O único ser vivo, olha só, gente, o único ser vivo que consegue fixar biologicamente esse nitrogênio da atmosfera são bactérias. Bactérias que podem viver livres no solo ou associadas a raízes de plantas. E essas plantas que têm bactérias nas raízes nós chamamos de leguminosas. Existe uma bactéria bem famosa aqui que é a bactéria do gênero Rhizobium. Então essas bactérias elas conseguem fazer o quê? Elas conseguem converter o nitrogênio atmosférico em amônia, NH3, em amônio, NH4. E aí existem bactérias também aqui no solo que convertem essa amônia em nitrito
e converte nitrito até nitrato. Então, amônia a nitrito, nitrito a nitrato. Essa conversão, gente, de nitrogênio gás em amônia nós chamamos de fixação biológica. Biológica porque é feita por seres vivos. E a conversão de amônia a nitrito, nitrito a nitrato, nós chamamos de nitrificação. Então, essa conversão de amônia a nitrato, nós chamamos de nitrificação. E é feita por bactérias nitrificantes. E nós temos o retorno desse nitrogênio para a atmosfera, a partir ou da amônia ou a partir do nitrato, você pode ter bactérias que fazem o quê? Devolvem esse nitrogênio para a atmosfera na forma de nitrogênio gás. E esse processo é chamado de desnitrificação. Quem faz a desnitrificação são bactérias desnitrificantes. Fechamos o ciclo. Tá aí, ciclo. Se é um ciclo, fechamos o ciclo. Mas talvez você pergunte, peraí, Giovanni, mas como que o nitrogênio chega até mim? Então, como que ele vai chegar até você? As plantinhas também não conseguem fixar nitrogênio, então cuidado com pegadinha. A planta não consegue fixar nitrogênio, mas a planta consegue absorver nitrogênio do solo. Então as plantas absorvem nitrogênio principalmente na forma dos nitratos. Para você que já comprou algum adubo alguma vez na sua vida, você vai ver que lá no adubo está escrito NO3, ou seja, nitrato, ou seja, vai dizer que esse adubo ele é rico em nitratos. E a planta consegue então absorver o nitrogênio na forma de nitrato, porque a planta também tem DNA, a planta também tem proteínas, então ela precisa também obter nitrogênio. E nós conseguimos obter esse nitrogênio a partir da alimentação. Então, quando um animalzinho se alimenta de uma planta, ou quando um animal carnívoro se alimenta, né, de carne, a gente está obtendo o quê? O carbono. A gente está obtendo o carbono, está obtendo o nitrogênio, está obtendo, né, substâncias importantes, mas nesse caso aqui, principalmente o nitrogênio. A gente está falando do ciclo do nitrogênio, como que ele chega até mim? Pela nutrição, pela alimentação, certo? Animais e plantas também morrem, tá, gente? Então, animais e plantas também morrem e aí pode formar amônia aqui no solo também. Então, tem um processo que a gente chama de amonificação. Então, eu poderia, né, aprofundar um pouquinho mais desse ciclo do nitrogênio. Quando animais e plantas morrem, eles sofrem um processo chamado amonificação, que é a formação de amônia no solo, ok? Então, esse seria o ciclo aí do nitrogênio de forma bem, assim, geral. Dá para aprofundar? Dá ainda para aprofundar. Aqui você tem a nitrificação. Então, olha só, nitrificação é a conversão de amônia a nitrato. Mas nós temos uma conversão parcial. Amônia a nitrito, nitrito a nitrato. A conversão da amônia a nitrito, nós chamamos de nitrosação. E nitrito a nitrato, nós chamamos de nitratação. Então, a gente ainda pode aprofundar um pouquinho, né? Nitrosação é a conversão da amônia a nitrito. Nitratação é a conversão do nitrito até nitrato. E existe, gente, para fechar nosso raciocínio aqui, uma fixação que não é uma fixação biológica, é uma fixação físico-química. Toda vez que tem descargas elétricas aqui na atmosfera, descargas elétricas pode fazer com que o nitrogênio se misture com a água, formando compostos o que, gente? Então, imagine nitrogênio mais H2O. Pode formar o quê? Pode formar compostos nitrogenados. Então, essa fixação a gente chama de fixação não biológica ou fixação físico-química. Tudo bem? Ciclo do nitrogênio também acontece na água, Giovanni? Também acontece na água. Só que lá a gente tem outras espécies daí de bactérias que acabam auxiliando na fixação, certo? Aqui nós temos bactérias que estão livres no solo ou associadas a raízes de plantas. Plantas que têm bactérias, a gente chama, então, na raiz a gente chama de plantas leguminosas, certo? Plantas leguminosas. Vamos adiante. O outro ciclo, gente, da aula de hoje é o ciclo do fósforo. Importante dizer para vocês que não existe o elemento fósforo na forma gasosa. Então, se não existe o elemento fósforo na forma gasosa, como que esse fósforo vai chegar até mim? E por que eu preciso do fósforo? Você tem uma molécula energética chamada ATP. Então, para eu estar aqui me mexendo, eu estou gastando energia, estou gastando ATP. Então, adenosina trifosfato, preciso do fosfato, preciso, né, produzir energia, preciso do fosfato. Você tem aí fosfato na composição do osso, do sistema esquelético usa o fosfato. Então, o fosfato tem várias funções aí importantes, né? Na composição também do DNA, você tem lá um grupamento fosfato na composição do DNA, do material genético. Então, é um elemento aí bem importante. Olha só,
As plantinhas absorvem fosfato do solo, as plantas absorvem fosfatos dissolvidos no solo, né, e na água para sobreviver. Plantas também têm DNA, plantas também precisam de fosfato, plantas também produzem energia. Durante, né, o seu metabolismo, ela também precisa de energia. Então a planta absorve esse fosfato do solo. E aí os animais obtêm fosfato por meio da nutrição, por meio de ingestão de água, né? Então por meio da água e dos alimentos a gente obtém o quê? Fosfato. A decomposição da matéria orgânica é capaz de devolver o fósforo ao solo e até mesmo para meios aquáticos. Esse fosfato dissolvido na água, ele pode ir mais profundo, né? Então parte desse fósforo aproveitado na matéria orgânica é levado pelas chuvas para rios, lagos, mares e acaba se aderindo às rochas. E aqui entra o que a gente chama de ciclo longo do fósforo, que é o ciclo geológico, em que esse fósforo vai estar o que? Na composição das rochas. Quando o fósforo chega nesse estado, o processo de retorno ao ecossistema é tardio, então é como se fosse o ciclo longo do fósforo. O ciclo curto é esse ciclo aqui, que envolve seres vivos, o ciclo longo é esse que envolve o quê? Superfícies rochosas. Então, quando a gente tem o fósforo lá numa superfície rochosa, a gente vai ter que imaginar que ele só vai voltar para o ambiente no processo de sedimentação, né? Então, quando as rochas sofrem processos erosivos, como o intemperismo, o fósforo volta ao solo e acaba sendo utilizado pelas plantas. Então, no processo de formação das rochas, ele acaba sendo aderido. Esse processo a gente chama de ciclo longo, ciclo tardio, e ele só vai voltar para o ambiente quando acontecer ali processos erosivos dessas rochas, intemperismo, esse fósforo volta ao solo e acaba sendo utilizado pelas plantas. Então, temos aí o ciclo do fósforo, um elemento também bem importante para a manutenção aí da nossa saúde e dos seres vivos de forma geral. E um detalhe, não existe então o fósforo na forma gasosa. A figura mostra raízes de uma planta de soja com pequenos nódulos comuns em raízes de leguminosas. Esses nódulos são causados por bactérias denominadas genericamente de rizóbios. Essas bactérias, então falou da rizóbio, o que essas bactérias fazem? Vamos dar uma olhada. Essas bactérias, olha só, aqui você vê os nódulos, né, nas raízes de planta, então essa planta é uma leguminosa. Importante dizer que uma leguminosa ela ajuda a fixar nitrogênio no solo. Então essas bactérias vivem em simbiose com leguminosas, fixando nitrogênio atmosférico e fornecendo-o para as plantas de uma forma assimilável. A alternativa está perfeita. Veja, galera, quando, por exemplo, um agricultor, ele planta lá, vamos supor, arroz, né? E na outra safra ele planta soja, essa é uma forma de rotação de cultura. Durante uma safra, planta arroz, que tira nitrogênio do solo. Na outra safra, planta soja, porque soja é uma leguminosa. A soja ajuda a fixar nitrogênio na atmosfera. Então, rotação de cultura é uma técnica interessante para quem tem plantação. Numa safra, você tira nitrogênio do solo, na outra safra, você devolve nitrogênio para o solo. Isso é rotação de cultura. Uma outra técnica é chamada consorciação. Consorciação é quando você planta simultaneamente nessa área aqui arroz, nessa área aqui vai plantar o quê? Feijão. Feijão também é uma leguminosa. E aí na outra safra inverte. Na outra safra você planta aqui feijão e aqui arroz. Isso é chamado consorciação, quando é feita a plantação simultânea. Mais um exercício aí. A amônia é obtida industrialmente pelo processo Haber-Bosch, que consiste na reação química entre o gás nitrogênio proveniente do ar e o gás hidrogênio. O processo ocorre em temperaturas superiores a 500 graus centígrados e pressões maiores que 200 atm e pode ser representado pela equação química. Então você tem aqui o nitrogênio, gás, misturando com hidrogênio, gás, formando amônia. Amônia também, gás, certo? Nesse caso aqui, a amônia produzida por esse processo tem como uma de suas aplicações a fabricação de fertilizantes para o aumento da produção agrícola. Na natureza, a amônia também é produzida tendo o ar como fonte de gás nitrogênio, então o ar como fonte de gás nitrogênio, que é assimilado. Então quem que vai fazer essa assimilação? É assimilado pelo micélio de fungos filamentosos? Não. Quem faz essa assimilação são bactérias, né? Então, falso, letra A. Pela respiração dos animais, você consegue fixar nitrogênio pela respiração? Não, falso.
É falso. Da mesma forma que eu posso inspirar o nitrogênio, ele entra no meu corpo, ele sai, ele não é fixado. Letra C, por bactérias no solo e pelas raízes de leguminosas. Perfeito esse item. Bactérias são os únicos seres vivos que conseguem fixar esse nitrogênio. Ou ainda, né, posso ter técnicas aqui para poder fazer essa fixação. Pelo processo de fotossíntese, não, a fotossíntese não fixa nitrogênio, a fotossíntese fixa CO2, fixa carbono na forma de CO2. Pela decomposição vai liberar o quê? Depende do que você está decompondo, mas se você pensar na decomposição de tecidos dos seres vivos, isso acaba formando ali o quê? Amônia. Mas, né, seria mais correto aqui a alternativa, né, quando ele fala em relação é assimilado por bactérias no solo e raízes de leguminosas, ou seja, é captado, né, é assimilado. Então a alternativa que responde esse exercício, letra C. Legal, gente? Finalizamos então ciclo do nitrogênio e ciclo do fósforo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.